Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E vamos a cada jornada absorvendo novos conhecimentos, novas informações e compreendendo o processo espiritual em sua maior intensidade. E quando pensamos que já compreendemos tudo, percebemos que ainda falta muito para ser compreendido. E assim, nos orienta a espiritualidade maior, que é a transformação que ocorre no sistema terreno e ocorre também em todo o sistema universal. E há uma grande preocupação, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. Todos aqueles que têm a consciência da transformação que ocorre, vence a busca interior para a autocorreção. O que significa isso em termos espirituais para um espírito de luz desencarnado? Ele está na luz, mas não está na luz, no degrau da luz que ainda deseja chegar e que necessita chegar. Então, ele precisa se decodificar dentro de si a energia mais intensa para que possa, assim, chegar a pontos mais elevados, a pontos mais altos. E quando se fala chegar em pontos mais altos, não é apenas o deslocamento do ser, é também absorver mais energia, mais conhecimento, mais força, mais compreensão, mais inteligência, e soma-se outros tantos fatores positivos a cada passo que se dá na direção do centro maior do universo. Porque a inteligência, ela vai aumentando à medida que você avança dentro desses degraus maiores. O poder de compreensão, o poder do entendimento, do discernimento. E vem então os nossos grandiosos mestres que nos auxiliam nesse processo a nos orientar mais uma vez. A batalha não é contra espírito inferior que causa a você desequilíbrio, ou que causava em vocês desequilíbrio. A batalha não é mais contra aquele espírito que encostava perto de você e te causava a influência negativa. Hoje a grande batalha é contra si mesmo. É contra as células contaminadas do seu ser espiritual que já entram em processamentos, em ebulições, em movimento, exalando a energia que provoca dentro de si as vontades, as ebulições negativas. Então vem dentro de cada ser a sua codificação positiva, intermediária e negativa. E chegou o momento mais necessitado de todos os seres de luz, principalmente os encarnados, de lutar contra aquilo que é negativo dentro de você. E quando você sentir algo negativo, um pensamento, um desejo, uma dúvida, uma incerteza qualquer, que te distancia de Deus Pai Todo-Poderoso, dessa escalada para a luz, desconfie das suas células espirituais. Estou com células pesadas? Foi meu espírito vagando pelos mundos inferiores, seja quando encarnado ou quando desencarnado? E assim você se contaminou. E suas células ainda não se descontaminou o suficiente para que tire de você esse fardo, essa carga, esse peso que te impede de subir para degraus maiores ou que te faz sentir, ou melhor, que faz manifestar dentro de você, em forma de sentimentos, o negativo, o desejo negativo. Então, olhe bem, o que nos propõe a espiritualidade maior? Concentrem em vocês mesmos. Concentrem na luz e concentrem em vocês mesmos e façam a autolimpeza interna com constância. E quando surgir na mente de vocês algum pensamento, algum desejo que não corresponde à nobreza de um espírito que quer ser luz plena, então desconfie e não aceite. Opa, eu estou sentindo isso, mas isso não pode estar ocorrendo mais comigo, vou me desintegrar internamente, tenho que queimar essas células, tenho que isolá-las, tenho que tirar o efeito delas sobre a minha mente, sobre o meu corpo emocional. Não pode deixar que ela atue mais em sua consciência. Porque, olhe bem, tudo que nós fazemos, que pensamos, que sentimos, fica registrado na consciência, na nossa consciência espiritual. E quando, então, manifestamos desejos ou deixamos que essas energias
causa influências em nós mesmos, de alguma forma, a nossa consciência vai ter um registro negativo e vai pesar como espírito. E aí o espírito não consegue chegar na dimensão superior que ele precisa. Então, compreendamos como funciona a parte interna de um ser. Como funciona a parte interna de um corpo espiritual. O corpo espiritual que está dentro do seu corpo físico. Os corpos espirituais que estão dentro dos corpos físicos dos seres encarnados, das pessoas. Vamos compreender, porque o biológico, a ciência humana, já entende toda a fisiologia física, já conhece todas as formas. Agora é hora de conhecer a ciência do corpo espiritual. Como funciona o corpo espiritual? Como que ele comanda o corpo físico? Como que ele dá vida ao corpo físico? Como que ele dá pensamentos, inteligências, raciocínios, sentimentos de todas as naturezas aos corpos físicos? Então, chegou a fase da autoespiritualização. Você ser mais espírito do que corpo, do que terra, do que carne. Por que isso? Porque seu corpo físico vai ficar na terra, vai ser devolvido para o sistema terreno, quando seu espírito for desligado dele, e seu espírito retorna para uma dimensão espiritual com a bagagem que você tem. Então, aproveite o magnetismo do corpo físico e livre-se da bagagem negativa. É doloroso, compreendo, é um esforço muito grande. Você combater seu próprio sentimento, você combater seus próprios pensamentos, você se esforçar durante todo o tempo na convivência com outros de energias mais baixas, a se manter numa linha de postura espiritual elevada. Mas é uma luta que você tem que lutar para ser vitorioso. Você não vai conseguir a vitória espiritual que deseja se não lutar essa batalha, se não for vencedor de si mesmo. Então, lembre-se disso. Passamos por várias etapas dentro do nosso sistema terreno, atravessamos essa faixa intermediária, chegamos à faixa da luz, e agora chegamos à faixa em que temos que nos fixar na luz. Chegamos, agora precisamos nos fixar, nos estabelecer. E aí vem a parte das células que ainda restam nos nossos corpos físicos, que carregam registros inferiores. Então, lembre-se disso. Trabalhe a melhor virtude que você tem durante todo o tempo. Imagine coisas boas quando a sua mente estiver vagando, estiver desocupada. Faça leitura de coisas boas para ter boas imaginações, se forem necessários. Busque, durante todo o tempo, o sentimento positivo para ativar a polaridade positiva do seu magnetismo com insistência. Os mestres nos pedem, é a era da espiritualização, é a era da separação, é a era da classificação, dentro do sistema terreno, mesmo de espíritos encarnados. Então, entramos numa nova era espiritual. E mais do que nunca precisamos nos cuidar. Nunca foi tão necessário o espírito se cuidar, se higienizar, se preocupar consigo próprio. Então, lembre-se disso. Você não vai culpar o outro porque você errou, porque você falhou. Porque a vontade é sua, o pensamento é seu. O sentimento que aflorar dentro de si está na sua gerência, no seu governo. Foi você que deixou. Mas o outro me provocou o meu negativo, provocou o negativo que existe em você. Então, se ele movimentou, é porque existe. Então, agradeça a esse irmão, porque ele mostrou para você que você ainda tem o negativo para ser trabalhado. Você ainda tem esse negativo para ser destruído. Compreendamos a seriedade do momento espiritual em que vivemos. E não pensamos que vamos deixar que as coisas resolvam por si só. Vamos deixar que as coisas aconteçam para que eu possa ver o resultado final. O resultado pode ser uma classificação em uma faixa dimensional que você não desejaria mais viver como espírito. Uma faixa dimensional que você não precisaria mais viver aquelas dores, aquelas situações que há milênios você já viveu. Repetir novamente as mesmas lições, as mesmas dores,
as mesmas dificuldades, porque não conseguiu ser vitorioso de si próprio. Levamos em nós mesmos a consideração da seriedade, das orientações e dessas grandiosas ordens superiores que os grandes mestres nos passam. Graças a Deus, agradeço pela dedicação.